Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a nossa convidada é a deputada estadual Ana Paula Siqueira, da Rede Sustentabilidade. Deputada, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao Café com Política, prazer falar com a senhora. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E, Rodrigo, eu já vou iniciar nosso bate-papo aqui, né? Não é vou inverter, né? Não é o bate-pronto, não. Mas já vou fazer minha manifestação aqui de repúdio e de apoio à ciclista Andresa, que ontem passou por uma situação constrangedora, né, nas ruas aqui de Belo Horizonte, um absurdo que nós mulheres vivenciamos no nosso cotidiano em função dessa visão machista que tem uma predominância ainda na nossa sociedade. Então, quero manifestar aqui minha solidariedade à Andresa e o repúdio a esse tipo de atitude tão recorrente na nossa sociedade. E a deputada Ana Paula Siqueira fala sobre isso com a propriedade de quem é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia e trata constantemente de pautas que são relacionadas ao machismo, um assunto que hoje, inclusive, a gente já debateu aqui no Super N, com algumas participações raivosas e com outras, felizmente, bastante conscientes. Deputada, eu queria começar o bate-papo com a senhora falando sobre um requerimento contra a violência cometida contra os índios Machacali em Santa Helena de Minas. Casos de violência, extorsões, a senhora assinou esse requerimento pedindo providências contra isso. Sei que a senhora acompanha as questões indígenas do estado e queria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito disso e que tipo de providências vocês estão pedindo nesse requerimento. Rodrigo, infelizmente, essa situação ocorrida e noticiada recentemente com os índios Machacalis não é uma primeira incidência, é um fato recorrente. Nós temos registros no ano passado, temos uma investigação que já estava sendo feita pela Polícia Federal, que no seu histórico mostra que já tem mais de 9 anos que essas práticas são cometidas com os povos indígenas, e a gente pede nos requerimentos a Superintendência da Polícia Federal, a FUNAI, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e também ao Ministério Público Federal as providências, porque esses índios, eles estão sendo tendo seus cartões de benefícios recolhidos e sendo extorquidos, né, numa prática comum de falsos comerciantes da região ali do Vale do Mucuri. Então, precisam que sejam tomadas as providências, porque recentemente, nessa última semana, um dos índios foi espancado, né, por um desses suspeitos que teria, inclusive, sido preso em função das investigações. Então, nós precisamos de celeridade na análise dessa situação e de providências efetivas para garantir o direito e a liberdade desses povos tão importantes na nossa história, na nossa trajetória aqui no nosso estado. Então, os pedidos, requerimentos são para providências céleres. Certo. Desculpa, deputada, achei que a senhora tinha concluído o seu raciocínio quando interrompi, mas já vou emendar aqui com a próxima pergunta. No momento em que a gente discute um assunto nacional, que é a questão do marco temporal e que tem sido citada constantemente pelo presidente Jair Bolsonaro, a senhora traz para a gente essa notícia das violências que são cometidas contra os indígenas lá na região do Vale do Mucuri. Como é que a senhora avalia esse cenário que a gente tem hoje de desrespeito aos indígenas que hoje compõem uma minoria, mas que é uma minoria absolutamente importante? Rodrigo, eu tive, inclusive, no último dia 9 de setembro, na segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília, acompanhando a manifestação delas contra o marco temporal, na luta pela garantia das suas terras. Lamentavelmente, no Brasil, recentemente, o governo federal, ele sinaliza algo muito ruim, muito discriminatório, muito desrespeitoso para com a população indígena, uma vez que não se garante o que é direito constitucional desses povos, né? O direito à terra, à água potável, segura, a uma vida digna. A gente tem um desrespeito, uma violação de direitos sendo cometidos. E tudo que é feito, né, em âmbito nacional, isso vai sendo naturalizado em outras regiões. Então, eu vejo que o Brasil, nesse momento, ele comete um retrocesso e um desrespeito a povos tradicionais que são fundantes na nossa história,
né? Os índios foram os que primeiro estiveram aqui no Brasil, que desbravaram o nosso território, que nos ensinam muitas coisas. A gente hoje discute, por exemplo, questões ligadas à sustentabilidade, mas se a gente tivesse aprendido com os povos tradicionais indígenas, por exemplo, a gente estaria numa situação muito melhor do que a que nós estamos hoje discutindo, inclusive uma grave crise hídrica, né? Porque eles são pioneiros no cuidado com a natureza. Então eu vejo que o Brasil, lamentavelmente, no último governo, neste governo que está no momento, vem andando para trás, desrespeitando e matando esses povos que são povos tão importantes. Na Assembleia, eu coordeno a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Quilombolas e demais comunidades tradicionais. Os deputados que assinaram e as deputadas que assinaram os requerimentos são componentes dessa frente. A gente discute aqui o direito à educação, que ainda o Estado de Minas deixa a desejar, assim como o direito à saúde, que também é um aspecto muito crítico quando a gente pensa na população indígena. Deputada, eu queria falar agora com a senhora sobre a questão da crise hídrica, que é uma preocupação que está assolando a todos nós no Brasil, ou pelo menos deveria estar nos preocupando mais. A senhora, eu sei que tem um projeto de lei que amplia a Estação Ecológica de Fechos, que é uma reserva ambiental, tem algumas nascentes que são importantes para o abastecimento da região metropolitana. Em que pé está esse projeto de lei? E explica para a gente o que é exatamente essa Estação Ecológica de Fechos, onde é que ela fica e quais as articulações que a senhora tem feito para garantir que esse projeto se torne lei. Rodrigo, inclusive no último domingo eu estive presencialmente na Estação Ecológica de Fechos para visualizar ali no território o impacto que esse projeto vai trazer para a nossa região metropolitana. A Estação Ecológica de Fechos fica na região de Nova Lima, divisa com Belo Horizonte, já é uma área de preservação. O projeto, que já está pronto para votação em plenário, já passou pela comissão, pela CCJ, já passou pela Comissão de Meio Ambiente, agora está aguardando entrar na pauta para o plenário. E no plenário nós estamos aguardando os vetos, do governador para que os projetos possam voltar a serem analisados. E eu espero que esse projeto seja analisado de forma muito breve também na casa. A expansão da estação ecológica que está prevista no projeto, ela amplia o território, garantindo ali uma preservação de, no mínimo, mais 4 nascentes, o que, em termos, assim, acessíveis, Rodrigo, vai garantir um abastecimento de mais de 80 mil pessoas na nossa região, ali metropolitana de Nova Lima, com impactos importantes na região de Belo Horizonte. Para quem não entende muito bem as questões hídricas, qual o impacto que isso tem na vida das pessoas, a água que agora sai das torneiras de muitos moradores e moradoras de Belo Horizonte, da região Centro-Sul, do aglomerado da Serra e de outras regiões aqui, é água que vem captada dessa reserva de Fechos, Então é uma região extremamente importante. Além da questão da água, eu queria destacar aqui, Rodrigo, que é uma das águas mais puras do mundo, Estudos mostram que é uma das águas mais límpidas, mais puras. Então, a gente tem ali um manancial muito importante para ser preservado, além da biodiversidade existente ali. Eu caminhei pela região, tem orquídeas que só existem naquela região, tem algumas plantas e algumas flores que só tem naquela região. Então, a gente precisa preservar isso, porque a água é vida, Nós não vamos viver sem ter água. Nenhum de nós vai sobreviver sem ter água. Então, a gente precisa preservar. Esse projeto, ele é uma manifestação muito objetiva da nossa necessidade de preservação e do nosso cuidado para que a vida possa ser perene, que a água possa estar abastecendo aí as nossas casas. Deputada, diante de tudo isso que a senhora contou pra gente aqui, é uma água absolutamente pura, nós temos uma flora, certamente uma fauna muito considerável nessa localidade. Não surpreendeu a senhora o fato de até hoje essa área não estar devidamente protegida e só agora, a gente está no ano de 2021, é que alguém tenha se atentado para a importância de preservar essa região? Isso na avaliação da senhora reflete talvez o descaso que como sociedade mesmo a gente tem com o meio ambiente e que isso fica tão evidente nesse momento de seca, de crise hídrica que a gente está vivendo?
Rodrigo, para mim fica cristalino como a pureza da água de Fecho, que a questão da crise hídrica que a gente está discutindo agora, que tem sido noticiada, infelizmente, todos os dias nas rádios, nos jornais, né, no nosso bate-papo cotidiano, que a questão da crise não é apenas uma questão da falta de chuva, é uma ausência de políticas públicas, é uma ausência de compromisso com o nosso futuro. Se pensássemos e se tivéssemos colocado em prática preservação de alguns territórios, se fizéssemos fôssemos mais criteriosos com a questão natural, né, do meio ambiente, a gente estaria garantindo reservas para os abastecimentos. A questão de Fechos é clara, esse projeto ele está na casa, ele está na Assembleia Legislativa, Rodrigo, tem 10 anos, uma década. Né? Olha o impacto que a gente traz e olha o descaso, o descompromisso com a análise e aprovação de um projeto importante como esse, porque uma vez que é aprovado aqui em Fechos, certamente nós teremos outras reservas que serão também analisadas e que serão provocadas. Mas a gente discute também, Rodrigo, com os interesses econômicos, com os interesses que caminham na contramão da preservação ambiental. Nos interesses que só veem aquilo, né, o imediato, o minério que está ali para ser extraído dessas terras e que certamente uma reserva ambiental vai impactar na capacidade de extração, né, de riquezas naturais ali. Então isso fica desinteressante, especialmente num estado como o nosso, de Minas Gerais, que não cria outras alternativas para o desenvolvimento econômico. Ainda nos prejudica como pessoas, como seres vivos, focando na única estratégia da extração de minério. E é isso que impede, Rodrigo, que muitos projetos de natureza socioambiental, de natureza sustentável e de natureza fidedigna à qualidade de vida das pessoas fique parado tanto tempo na casa. Mas eu espero que em breve a gente esteja novamente aqui no jornal para falar com alegria da aprovação desse projeto que amplia aí a Estação Ecológica de Fechos. Deputada, o lobby no sentido negativo da palavra ainda é uma realidade? A senhora acha que esse assunto está parado há tanto tempo, como a senhora nos contou agora há pouco, resultado desse lobby, repito, no sentido negativo? Porque existe o lobby do bem também, digamos assim, mas o lobby no sentido negativo da coisa? Acredito que sim. Mas também acredito que Minas Gerais, depois de tantas situações críticas, né, como Mariana, como o crime de Brumadinho, que teve um impacto muito grande sobre vidas, né, mais de 272 vidas, um impacto ambiental grande, contaminação dos rios, das águas, ameaça de rompimento de várias outras barragens. Eu acho que Minas agora, mais do que nunca, tem responsabilidade para votar um projeto dessa natureza. Além de que a Assembleia Legislativa ela se renovou muito na última eleição e eu acredito que nós temos hoje parlamentares, deputados e deputadas mais comprometidas com o bem comum, né? E isso é muito importante porque a água é vida, é bem comum e a gente não pode abrir mão disso. Então eu caminho na expectativa de que Minas aprendeu, lamentavelmente, à custa de muitas vidas e à custa de um dano ambiental irreparável que a gente precisa cuidar do meio ambiente. Deputada, antes de ir para a hora do bate-pronto, a gente ainda tem aqui um minutinho, eu vou fazer uma pergunta objetiva e vou pedir à senhora também uma resposta objetiva, que o nosso tempo está curto. Mas está repercutindo a declaração do governador Romeu Zema ontem ao falar da briga do Partido Novo, a briga interna do partido, se apoia ou não o presidente Bolsonaro, a comparação que o governador fez de que o fundador da legenda, João Amoedo, parece uma mulher que tem uma obsessão ao se separar, uma obsessão contra o ex-companheiro e que quer destruir a toda custa a vida do ex-companheiro. E essa declaração do governador foi considerada por muita gente machista. A senhora é presidente da Comissão de Mulheres da Assembleia e é importante um posicionamento da senhora. A senhora viu machismo nessa fala do governador? Vi sim. Acho que é uma fala extremamente infeliz para uma defesa do indefensável, né? Se essa comparação que o senhor governador fez, na cabeça dele tem o mínimo de razoabilidade, é isso que acontece na vida da maioria das mulheres. Ficarem sujeitas a governos ou a tentativas de
iniciativas, né, ou de práticas que sufocam as pessoas, que matam as pessoas, porque é isso que o governo federal vem fazendo. Então, se o governador tem essa análise, eu lamento muito, né, e foi um pronunciamento infeliz, um pronunciamento, Rodrigo, que só revela o quanto o machismo está naturalizado na nossa sociedade e, infelizmente, os nossos governantes são os que abrem as portas aí para comportamentos como esse. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. A senhora já conhece o quadro, perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong comigo. Combinado, deputada? Combinado. Para começar, a violência contra os indígenas. Absurdo e retrocesso no Brasil. O marco temporal. Precisa ser combatido. Um retrocesso, né? A gente trabalha contra. Precisamos garantir o direito à terra ao nosso povo. Crise hídrica, o papel da Copasa. Importantíssimo. A Copasa é uma empresa do estado de Minas Gerais que tem condições de trabalhar favoravelmente às questões que envolvem o abastecimento de água e a garantia do saneamento básico, que é também uma questão de saúde pública. O governador Romeu Zema. Tem feito um bom papel de administrador, né? Conseguindo realizar algumas coisas, mas falta a visão social, que é tão importante. A pandemia revelou necessidades absurdas no nosso estado que o governo Zema não trata. O presidente Jair Bolsonaro. Tragédia anunciada. Me lembro bem da minha visita aí na rádio, que a Thalita riu demais da minha resposta, hein? Ana Paula Siqueira em 2022, candidata novamente? Candidata novamente, Rodrigo. Vamos apresentar novamente o nome aí, né, para dar sequência ao trabalho que estamos desenvolvendo na Assembleia. Deputada estadual Ana Paula Siqueira da Rede, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Obrigado, deputada, pela entrevista. Prazer falar com a senhora. Te agradeço, Rodrigo. Estamos juntos e acompanhe os nossos trabalhos aí, gente, nas redes sociais, nos canais da Assembleia Legislativa de Minas. Um bom dia a todos e todas.